O Flamengo está muito próximo de fechar mais uma contratação de peso nesta janela de transferências. O nome da vez é Lucas Beltrán, atacante argentino de 24 anos, que atualmente defende a Fiorentina, da Itália. O que mais chama a atenção nesse caso é a virada repentina na postura do jogador. Inicialmente, Beltrán havia recusado a proposta rubro-negra, deixando claro que seu objetivo era permanecer na Europa. Mas as negociações evoluíram, o Flamengo insistiu e agora o cenário é completamente diferente. Beltrán está quase convencido a aceitar o desafio de vestir o manto sagrado e atuar no futebol brasileiro. Sinceramente, eu acho que isso mostra o quanto o Flamengo está fortalecido no mercado internacional. Um clube que consegue atrair um jogador jovem, com mercado na Europa, e ainda assim oferecer um projeto convincente o bastante para fazê-lo mudar de ideia, isso não é pouca coisa. E não estamos falando de um veterano em fim de carreira. Beltrán ainda tem muita lenha para queimar, e se topar vir ao Flamengo é porque enxerga uma chance real de protagonismo e visibilidade no cenário sul-americano. Nos bastidores do Ninho do Urubu, o otimismo é grande. A diretoria, liderada por José Botto, tratou de montar uma proposta robusta. O salário oferecido é superior ao que o atacante recebe atualmente na Fiorentina e o projeto apresentado inclui um plano de carreira claro, chance de ser titular, absoluto e até possibilidade futura de retorno à Europa com valorização de mercado. O Flamengo não está apenas oferecendo dinheiro, mas um contexto esportivo sedutor, estádio cheio, torcida apaixonada, mídia forte e, claro, chances reais de levantar taças. Eu vejo isso como um pacote que poucos clubes sul-americanos conseguem oferecer hoje. Beltrán, que surgiu no River Plate e teve passagem marcante pelo Colón, chegou à Fiorentina como uma aposta. Na Itália, os números dele não são exuberantes. Foram 98 jogos, 16 gols e 7 assistências. Mas nem sempre estatística conta toda a história. Quem acompanha a trajetória dele sabe que o argentino é versátil, joga centralizado, tem boa leitura de espaço e capacidade de fazer o pivô ou se movimentar para abrir espaço. Eu, pessoalmente, gosto desse tipo de jogador, especialmente porque o Flamengo hoje carece de um centroavante com essas características. Um atacante inteligente, de bom posicionamento e com vontade de crescer é exatamente o que esse ataque precisa. Pedro é um jogador técnico, ótimo finalizador, mas nem sempre consegue imprimir intensidade durante os 90 minutos. E é nesse espaço que Beltrán poderia se encaixar. Chegaria com fome de mostrar serviço, querendo recuperar o protagonismo que perdeu na Fiorentina, e encontraria no Flamengo um ambiente propício para isso. Para mim, ele tem tudo para dar certo, ainda mais se for bem trabalhado por Felipe Luiz. E tiver tempo para se adaptar. Não vai ser uma adaptação imediata, claro, mas com esse elenco, ele não vai carregar o time nas costas, e sim somar. É claro que tudo depende de um desfecho positivo nas negociações. A Fiorentina exige o pagamento integral da operação, algo em torno de 12 a 15 milhões de euros, o que, convertendo, dá cerca de 90 milhões de reais. Um valor alto, sem dúvida, mas que o Flamengo está disposto a pagar, desde que o jogador realmente aceite vir. A sensação é que agora falta pouco. O clube já alinhou os termos com o staff do atleta e o sim pode vir a qualquer momento. Na minha opinião, esse investimento é alto, mas estratégico. O clube precisa de mais opções ofensivas e está agindo com inteligência para suprir essa lacuna. E tem mais um ponto importante que, na minha visão, pesa a favor do Flamengo: o momento de mercado. A Fiorentina contratou recentemente Edin, Dzeko e não vê mais Beltrán como indispensável? Isso significa que a porta da saída está aberta? E, cá entre nós, se fosse para ir a outro clube médio da Europa, ele preferiu repensar e topar um desafio grande, onde pode virar ídolo, ser decisivo e até pavimentar um retorno maior futuramente. É uma escolha que mostra personalidade e ambição esportiva. Dois atributos que qualquer grande clube deseja em seus reforços. A verdade é que o Flamengo virou uma vitrine global. E esse movimento de Beltrán prova isso. Antigamente, era comum ver jogadores fugirem do futebol brasileiro para manter o status na Europa. Agora, vemos o contrário. O Flamengo sendo capaz de reverter uma negativa inicial e mostrar força no convencimento.
não só com dinheiro, mas com um projeto esportivo estruturado, ambicioso e, acima de tudo, confiável. Eu fico empolgado com esse tipo de virada. É sinal de que o clube está no caminho certo, sabendo valorizar sua marca e atrair nomes relevantes. Se a negociação for concretizada, será mais um reforço de impacto no elenco que já recebeu nomes como Saúl Ñíguez, Emerson Royal, Samuel Lino e Jorge Carrascal. Isso mostra que o clube está construindo um time competitivo, mas também rejuvenescido e moderno. E nesse contexto, Beltrán pode ser o último encaixe que faltava no setor ofensivo. Um time que não depende de uma única estrela, mas que tem alternativas para cada situação de jogo. A torcida, como sempre, já está empolvorosa nas redes sociais. Muitos aprovam a contratação e já imaginam o argentino balançando as redes no Maracanã. Outros ainda mantêm o pé atrás, lembrando do desempenho discreto na Fiorentina. Eu entendo os dois lados, mas sou do time que acredita no potencial do jogador. E mais ainda no poder de transformação que o Flamengo tem exercido sobre atletas que chegam com desconfiança e acabam se tornando peças fundamentais. Quantas vezes já vimos isso acontecer? Agora é esperar o desfecho. Mas se vier, Lucas Beltrán pode não só reviver sua carreira no Brasil, como também colocar o Flamengo em outro patamar no mercado internacional. E se isso acontecer, a diretoria terá mais uma vez dado um grande passo rumo ao protagonismo global que tanto busca. Caso a negociação com Lucas Beltrán se concretize, o Flamengo ganhará não apenas um novo centroavante, mas uma peça tática que pode redesenhar completamente o comportamento ofensivo do time nos próximos meses. E aqui entra algo que eu tenho pensado bastante. O encaixe dele no modelo de jogo de Filipe Luís pode ser mais natural do que parece à primeira vista. A leitura tática de Beltrán, sua movimentação entre linhas e capacidade de reter a bola, de costas para o gol, podem agregar muito, principalmente se pensarmos em um Flamengo que cada vez mais quer variar entre jogo posicional e transições rápidas. Com a chegada recente de nomes como Jorge Carrascal e Samuel Lino, o setor ofensivo do Flamengo ganha novas dinâmicas. Carrascal é um jogador que gosta de ter a bola no pé, acelera, dribla curto, quebra linhas. Já o Samuel Lino tem sido uma grata surpresa. E olha, eu gostei muito da estreia dele. Jogador vertical, rápido, inteligente taticamente, que pode jogar tanto aberto pela esquerda como mais por dentro, atacando a última linha. Se você imaginar esses dois se movimentando ao redor de um centroavante que saiba ocupar o espaço entre os zagueiros e fazer o pivô com qualidade, o encaixe parece promissor. E Beltrán pode ser esse cara. Outro ponto importante. O Flamengo hoje é um time que, em muitos momentos, tem dificuldade de ativar seu centroavante quando enfrenta defesas fechadas. Pedro é letal quando recebe limpo, mas não tem essa característica de sair tanto da área e construir. Com Beltrán, o time pode variar mais. Imagina um esquema no formato 4-3-3 com Carrascal mais solto, Samuel Lino de um lado e Beltrán centralizado? Ou mesmo uma formação no estilo 4-2-3, um com Saúl Ñíguez e Pulgar dando sustentação no meio, e Lohan ou Arrascaeta, caso esteja recuperado, vindo por trás. Eu sinceramente vejo muitas possibilidades de variação tática, o que é fundamental para um clube que disputa 3 competições pesadas ao mesmo tempo. E falando em Saúl Ñíguez, é outro nome que pode se beneficiar da chegada de Beltrán. Saúl é um jogador que precisa de movimentação ao seu redor para funcionar. Ele acelera quando tem alguém atacando o espaço. Com um 9 inteligente à frente que sai da área e puxa a marcação, ele pode aparecer como elemento surpresa. E isso pode ser um diferencial. A mesma lógica vale para o Arrascaeta quando estiver 100%. Mas mesmo com Lohan, que tem se firmado cada vez mais, a dinâmica é parecida. O Flamengo pode voltar a ter um meio-campo mais associativo, que gira rápido e alimenta o ataque com bola limpa. Outra possibilidade que eu vejo, dependendo da adaptação de Beltrán, é a utilização dele em jogos grandes, fora de casa, em que o Flamengo precisa de um 9 mais combativo, que brigue com os zagueiros e alivie a pressão da defesa. Em clássicos, por exemplo, ou partidas no mata-mata da Libertadores, onde o jogo físico ganha peso.
Nessas situações, ele pode ser mais útil até do que Pedro, pela disposição e pela intensidade de marcação na primeira linha de pressão. Vale lembrar também que o Flamengo agora conta com Emerson Royal na lateral direita, um jogador com forte chegada ao fundo, que pode buscar o cruzamento rasteiro ou o passe curto para dentro da área. Ter alguém como Beltrán para aproveitar esse tipo de jogada é fundamental. E do outro lado, Ayrton Lucas continua sendo uma válvula de escape que quebra linha em velocidade. Se houver coordenação entre os pontas e o centroavante, os dois laterais podem ser catalisadores de jogo ofensivo muito agressivo. Do ponto de vista físico e mental, Beltrán chega em um momento em que ele precisa provar algo. Precisa recuperar a confiança, mostrar que é mais do que um reserva na Fiorentina. Isso, na minha opinião, é ótimo. Jogador que chega com vontade de calar críticos costuma entregar mais do que se espera. E o ambiente do Flamengo, com estádio cheio, cobrança intensa e calendário competitivo, pode funcionar como um catalisador positivo, desde que ele esteja preparado para isso. No fim das contas, não é só sobre números ou estatísticas frias, é sobre contexto. E o contexto atual do Flamengo é de reconstrução ofensiva, de reformulação tática e de reposicionamento como potência internacional. E Beltrán pode ser a peça que fecha esse quebra-cabeça? Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Craque Neto voltou a provocar polêmica ao comentar sobre o mercado de goleiros no Brasil e sugerir que o Flamengo poderia buscar Carlos Miguel, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest. Segundo ele, o arqueiro de 2 metros não integra os planos da equipe inglesa na próxima temporada e estaria livre para negociação com clubes brasileiros como Flamengo, Palmeiras, Grêmio e São Paulo. Carlos Miguel, de 26 anos, tem trajetória curiosa. Revelado nas categorias do Flamengo, passou por Internacional, Boa Esporte, Santa Cruz e se firmou no Corinthians até ser contratado pelo Nottingham, que, no entanto, já sinalizou que não contará com seus serviços na temporada que se inicia. Neto chegou a dizer: "Ele é um baita goleiro, não dá para o Jandrei", alfinetando o atual titular do São Paulo e ressaltando: "Se ele topar, o titular de qualquer time não vai ficar quietinho". Na minha visão, a ideia de observar um nome como Carlos Miguel faz sentido por vários motivos. Primeiro, a posição de goleiro é estratégica, é difícil abrir mão do titular. Mas ter uma alternativa de nível competitivo é fundamental. É claro que Rossi tem o posto consolidado no Flamengo, mas contar com um reserva de alto nível traz segurança, cria pressão internamente e garante cobertura caso haja lesões ou queda de rendimento. Um profissional de perfil como o dele, alto, com presença aérea, firme nas bolas aéreas e no manejo da área, pode elevar o nível do ambiente competitivo. Segundo ponto, Carlos Miguel ainda tem margem para evoluir e relançar a carreira no Brasil. Ele voltou ao país com a cabeça posta para voltar a ser protagonista. "Vim de fora, não consegui engrenar na Inglaterra, mas posso ser útil em casa. Isso é um sinal de jogador humilde, com apetite para reconstruir trajetória. Eu valorizo muito isso. Claro, existem ressalvas a considerar. O Nottingham indicou que não contará com o goleiro, mas isso não quer dizer que houve destaque consistente. É preciso ver condicionamento físico, adaptação ao grupo e capacidade de lidar com a pressão da torcida do Flamengo. Aqui não se trata apenas de vestir o manto rubro-negro, mas de ser competitivo e corresponder à altura. Do ponto de vista externo, a sugestão de Neto reacendeu interesse no nome. Tanto ele quanto o comentarista Veloso destacaram o potencial físico do goleiro, com quase 2,6 metros de altura, agilidade e fundamentos técnicos. Para mim, essas qualidades são valiosas, especialmente considerando jogos de alta exigência contra adversários que cruzam muito dentro da área. Se existisse uma proposta concreta, com análise técnica reforçada e aprovação médica, eu acharia válido que o clube estudasse a possibilidade de trazer Carlos Miguel.
Ele poderia chegar para assumir reserva imediato, empurrar Rossi para manter o foco e ainda representar uma opção real em disputas diretas por vaga. E se fizesse defesas decisivas em mata-matas como a Copa do Brasil, por exemplo, já demonstraria valor. Mas é preciso ter cuidado. Contratar por impulso, só por sugestão de comentarista, pode ser arriscado. A diretoria precisa avaliar capacidade de adaptação, caráter e se o salário e custo-benefício compensam frente às outras prioridades do clube. Porque o Flamengo tem metas grandes e precisará investir com precisão, sobretudo em posição mais sensível como a de goleiro. Em resumo, a sugestão de Neto tem potencial. Eu, particularmente, vejo com bons olhos a ideia de trazer um reserva de peso, mas avalio que qualquer movimento precisa ser técnico, embasado, sem pressa e com critério. Se Carlos Miguel topar o desafio e aceitar reconstruir a carreira no Minute Brasil e o Flamengo estiver aberto, pode ser uma aposta inteligente e limpa, sem envolver estrelas atuais focada no futuro. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.